Sejam todos muito bem-vindos a mais um grande encontro aqui do Clube do Branding Além do Digital. E hoje a gente vai falar de uma coisa muito especial. A gente vai falar sobre diferenciação. No mundo em que existem tantas marcas parecidas, um copiando do outro, em um mundo em que as coisas estão praticamente tão comuns, é super importante que a gente escolha uma noite para falar especificamente sobre diferenciação. Como que eu posso me tornar diferente? Todo mundo preparado aí? Vocês estão com caneta, papel, água? Estão todos preparados aí? Vamos decolar o foguete? Vamos aprender coisa nova hoje? Aqueles avisos paroquiais de sempre. Assista de preferência no seu computador, coloque seu celular no modo avião e longe de você nesse período que estaremos juntos aqui. Feche outras janelas que estão abertas na sua tela, pegue seu bloco de notas e caneta, registre tudo o que for importante e pode fazer sentido para a sua marca e o seu negócio. Reserve seu tempo para assistir essa aula até o final. Esteja muito atento e sagaz a cada segundo. Esse tema de hoje pode mudar o curso do seu ano, pode mudar a história do seu negócio. Para nós darmos o start aqui hoje, nesse encontro, foi uma aula super especial, preparada com bastante carinho para vocês, nesse encontro, nessa noite de hoje. Eu trouxe aqui uma frase de Aristóteles, que é: a coragem é a primeira das qualidades humanas, pois garante todas as outras. Talvez alguns de vocês nunca tenham escutado essa frase antes, mas a coragem é a principal das qualidades humanas, pois garante todas as outras. E para empreender, é lógico que para ser um empreendedor, nós precisamos estar munidos de muita coragem, porque a gente vive em alguns cenários de incertezas. A gente tem dentro do nosso negócio, a gente tem o cenário, o nosso microambiente e a gente tem o nosso macroambiente. Qual que é a diferença entre os dois? Macro, microambiente. No microambiente, existem alguns aspectos que eu consigo controlar, que é o meu estoque, os meus funcionários, a minha entrega, tudo que compete à minha organização, ao meu fluxo de trabalho, à minha rotina. Tudo isso diz respeito ao microambiente. É a minha marca, o meu marketing, enfim. Mas no macroambiente, nós temos aspectos naturais que podem envolver desastres climáticos, a própria pandemia, enfim, mudanças de leis jurídicas, né? Um governo que não muda toda hora as regras do jogo, enfim. Isso faz parte do macroambiente, é tudo que está fora da nossa empresa, que nós não temos como controlar. Então, é super importante que a gente fique atento a essas nuances aí do mercado para poder agir de uma forma certeira, no momento certo. Para a gente ilustrar esse nosso encontro de hoje, eu trouxe a fotografia desta jovem criança aí. Vocês sabem quem é essa jovem criança? É inconfundível, né? É bem emblemático para mim, porque isso aí é uma foto que tá, até a foto está numa boa qualidade, é a foto da minha carteira de trabalho entre 1998, não sei se foi 97, 98, acho que foi 98, tá? Eu devia ter 14 anos nessa época. Era uma época em que podia registrar um menor de idade, né, ou antes de surgir o menor aprendiz. E quando a gente olha para uma fotografia nossa do passado, vem um turbilhão de lembranças, né? O quanto que eu olho para essa foto e eu penso, pô, quanto valeu a pena ter começado cedo, né? Eu já estava com 14 anos de idade trabalhando como empacotador de supermercado e como que o trabalho coloca a gente na virtude, a gente aprende a dar valor para o dinheiro que nós mesmos construímos, né? E eu vejo, hoje em dia, nas minhas observações, nas minhas pesquisas de campo, o quanto que é comportamental, a gente acabou de falar sobre a coragem, né? O quanto que é comportamental alguns adultos, eles não terem essa segurança toda. São adultos que, infelizmente, não foram criados com alguns incentivos para criar os seus próprios meios. E um dos ingredientes disso são pessoas extremamente retraídas, que são tímidas, têm vergonha de aparecer, têm vergonha de se comunicar, né? Eu já comentei com vocês, já compartilhei com vocês que um grande vendedor, um grande empreendedor,
ele é um excelente comunicador, ele consegue se expressar muito bem, ele consegue passar a sua ideia de qualquer forma, seja numa conversa entre amigos, seja redigindo um e-mail, seja escrevendo uma copy para o seu feed no Instagram. Né? Então, a gente precisa olhar com isso. E o nosso modelo tradicional de ensino, ele ainda despreza isso. Quando você compara duas fotografias num espaço de 100 anos do método escolar, uma fotografia de uma sala de aula, você vê que tem algo muito errado, porque a fotografia é idêntica. Em um século, pouco mudou, ou nada mudou. Então você há de se questionar o que se está ensinando para as crianças. Porque virtudes que envolvem inteligência emocional, né, envolve toda o caráter, a coragem, a segurança interna da pessoa, né, isso é um pouco ignorado. Então é importante que a gente olhe para isso e antes tarde do que nunca. A gente, daqui a pouco a gente vai ter alguns slides que vão falar sobre isso, né? Enquanto que a gente pode olhar, é por isso que a gente está aqui reunido, a gente olhar para alguns conceitos e dizer, poxa, eu não tinha pensado nisso, eu não tinha visto sob esse ponto de vista, eu vou começar a fazer isso. E aqui tem outra imagem inspiracional. Pergunto para vocês, vocês acham que essa imagem ela é real ou essa imagem é feita por uma inteligência artificial? E aí? Difícil também, hein? Oi? Eu acho que é de verdade. É de verdade? Bom, para compartilhar com vocês, olha só que engraçado, gente. Olha só que curioso. Hoje o Instagram me mostrou que há exatamente 2 anos atrás eu estava na Capadócia, na Turquia. Só que eu soube disso depois que eu já tinha montado a aula. Então, falei, olha que coincidência, eu coloquei uma fotografia na aula exatamente de 2 anos atrás, hoje, né, nessa noite de hoje, lá da Capadócia, na Turquia. E a Turquia era um país que há mais de 2 anos atrás eu nem sonhava que eu fosse conhecer, as coisas foram acontecendo meio de repente e tal. E isso me remete a um domingo muito especial que eu vivi lá. Né? Só na Capadócia eu fiquei 3 dias e num domingo que eu vivi lá, eu tive a oportunidade de subir a mais de 850 metros de altura, quase 1 quilômetro de altura, com mais 100 balões no céu e ter um momento deslumbrante lá, um momento mágico. Essa foto aí é do dia seguinte, da segunda-feira, mais ou menos umas 6h30, 7 horas da manhã, o sol estava nascendo e eu estava no rooftop, de onde eu estava hospedado, e tirei essa fotografia, né? Ah, mas por que trazer essa fotografia? Porque eu olho para o meu passado, pessoal, e eu fico, às vezes, me recordando se eu não tivesse tido a coragem de sair da onde eu estava confortável para me lançar num voo, numa aventura sensacional, empreendendo, trabalhando no digital de forma remota, mas ao mesmo tempo descobrindo o mundo, construindo histórias, construindo memórias, formando o meu repertório. E quanto mais a gente avança e alimenta o nosso repertório, mais rico a gente fica. E a gente fica rico em todos os aspectos. Não somente no financeiro, mas a gente fica muito rico de alma, porque você, de uma certa forma, toda essa experiência você acaba transformando em conteúdo, você acaba transformando em conselhos para ajudar as pessoas. Se eu pudesse ficar aqui, eu ficaria infinitas horas compartilhando com vocês situações e desafios que eu tive no mundo, nesses países todos que eu já pude passar até hoje, que eu tive que resolver um problema, resolver uma situação, e isso vai nos tornando cada vez mais capazes, né? Então, fiz questão de compartilhar com vocês aí essa fotografia linda, que é uma grande memória que eu tenho, né? Fazem exatamente 2 anos atrás, eu estava lá na Turquia, e tem a ver também com a nossa coragem empreendendo. E aqui uma outra foto, só que essa foto ela foi tirada no Marrocos. Foi um final de semana inteiro que eu separei para participar de uma excursão que saía
da cidade de Marrakech, no Marrocos, em direção a uma outra região do Marrocos chamada Merzouga. Nessa região foram gravados muitos filmes, inclusive seriados, como o próprio filme Gladiador e o seriado Game of Thrones, né? E aqui uma outra grande recordação que eu nunca imaginava na minha vida, que eu fosse ter uma foto vestindo ali uma roupa típica dos árabes, né, para enfrentar o sol e o calor, e ter essa recordação, ter essa foto, né? E tudo fruto do meu trabalho, tudo fruto de um bom posicionamento, de ideias, de coragem, da gente ir para cima, nunca se intimidar, né? Saber que o que a gente está fazendo é extremamente honrado, que servir o próximo é honrado, que eu oferecer o meu serviço, né? Eu estou fazendo algo, gerando, igual eu falei no áudio para vocês hoje, estou gerando uma transformação na vida das pessoas. Então, quando a gente começa a perder esse medo de vender, é quase que, talvez, inconsciente, assim, quando um cliente percebe toda essa tua segurança vendendo o teu trabalho, né? Então, quando a gente começa a perder esse medo de vender, consequentemente, a gente vai subindo o nosso ticket, a gente vai direcionando melhor todos os nossos esforços para cada vez mais encontrar um perfil de cliente ideal que valorize o nosso trabalho. Eu falei para vocês sobre essa questão de ter resultados, de construir memórias, de aumentar o nosso repertório. E eu vou começar a explicar para vocês por que é importante essa questão. O que vocês estão vendo aí nessa imagem na tela? Eu consigo ver dois rostos se aproximando ali. Muito bom. Alguém mais? Pode ser três. Dois rostos, uma árvore e um caminho. Aí, eu já ia perguntar, ninguém viu uma árvore? Bom, por que é importante a gente começar a nossa aula aqui falando sobre essa imagem? Essa imagem, gente, ela trabalha muito bem a pregnância da forma. O que é a pregnância da forma? É a maneira como o nosso cérebro interpreta algumas formas. O nosso cérebro, a nossa mente, ela vai procurar fazer um fechamento da ideia, ele vai procurar concluir a ideia. E com base nessa conclusão, ele vai fazer alguma associação com alguma coisa que ele já viu antes. Então, assim, aqui, através dessa pregnância da forma, a gente está identificando ali alguns rostos, a gente pode estar vendo uma árvore. Isso faz muito sentido na nossa vida total, inclusive na nossa vida empreendendo. Tá? E eu já vou explicar para vocês por quê. Se eu trancasse algum de vocês numa sala que, em princípio, ela está acesa, mas na sequência eu apago as luzes dessa sala com este ser aí. Qual que seria a reação de vocês? E, cara, eu posso até ser suspeito, porque eu adoro cachorro. O que acontece? Quando Eu tenho uma afinidade muito grande com ele. O que acontece? Na maioria dos casos, quando a gente mostra uma imagem dessa para as pessoas esboçam aquela reação natural de sentir um afeto, né? Sentir um carinho muito grande por um animal tão fofinho. Mas, e se eu fizesse a mesma experiência social com vocês, com este animal aqui? Aí o negócio já muda. Qual que seria a reação de vocês? Com certeza vocês ficariam apavorados, presos numa sala escura com um escorpião. Vocês ficariam apavorados, né? Por que eu estou fazendo essa comparação entre um cachorro extremamente fofinho, um filhote, e um escorpião? Porque em algum momento da vida de vocês, alguém ensinou para vocês que aquele animal peludinho era fofinho, era querido, era inofensivo. Em algum momento da vida de vocês, alguém ensinou para vocês que este animal, este escorpião, era um animal venenoso, um animal peçonhento, perigoso.
e que vocês deveriam manter distância disso. Tá, sai da frente, guri, tô com pressa. Então, o que acontece? A gente vai formando um repertório na nossa mente. E falando de repertório, aqui eu trouxe uma imagem clássica, né, de um primata, de um dos primeiros primatas batizado pelos cientistas de Lucy. Tá? E esse primata aí, da época das cavernas, ele, com certeza, ele não tinha acesso a todo esse nível de tecnologia que nós temos disponível hoje. Ele não tinha acesso ao volume de informações e muito menos a algum estilo de vida que a gente tem. Mas, desde sempre, esse hominídeo, esse primata, ele já tinha cerca de 3 padrões de comportamento dentro dele, que é o ID, o ego e o superego. Tá? Esses padrões de comportamento foram levantados pelo Freud, tá? O pai da psicanálise. Quando a gente forma todo esse repertório, ele vai acabar influenciando a nossa percepção de mundo, na maneira como nós percebemos o mundo. E é lógico que isso tem absolutamente tudo a ver com gestão de marcas, e tem a ver com marketing, e tem a ver com a maneira como as pessoas compram o seu produto. Tem a ver com a maneira como as pessoas percebem você. Tem a ver com a maneira como as pessoas percebem a sua marca. Eu pergunto para vocês, que imagem ou o que significa essa imagem para vocês? O que vocês associam a essa imagem? Eu acho que é uma coisa que o horário não permite. Eu associei com uma boca aberta com a língua para fora, igual até a logomarca dos Rolling Stones, isso? Exatamente, olha só, a gente já lembrou do logotipo da banda Rolling Stones, a gente já lembrou de uma boca aberta com uma língua, né? Mas, literalmente é um tubo de plástico saindo ketchup. Essa é uma propaganda, um anúncio antigo da marca Parmalat. E é muito legal quando algumas empresas elas fazem esse tipo de brincadeira até para justamente provocar esse tipo de associação afetiva e que as pessoas busquem no seu repertório algum tipo de associação. Então foi uma publicidade antiga aí da Parmalat que ela também fez esse tipo de brincadeira para que as pessoas fizessem algum tipo de conexão imediata. E aqui, gente, a gente tem, sabe o que é isso? São hieróglifos. Os hieróglifos foram praticamente a invenção da escrita, né? A escrita cuneiforme, era feita com uma cunha, né? Então a gente não tinha a caligrafia propriamente dita, né? E é muito interessante a gente parar, olhar para trás e ver como que as coisas se desenrolaram ao longo do tempo. Por exemplo, desde 3500 antes de Cristo, né, a gente teve ali a invenção da escrita cuneiforme e apenas em 800 depois de Cristo a gente teve ali a invenção da caligrafia, tá? E nos anos 70, 80, a gente teve as primeiras trocas de bytes entre 2 computadores. Nascia então a internet. E somente no final dos anos 90, em 1998, por incrível que pareça, nascia o Google. Se vocês forem buscar quando nasceu o Google nasceu em 1998. E se a gente pegar e esticar todo esse tempo que vocês estão vendo em apenas uma tela, que são equivalentes a 5.523 anos, toda essa revolução tecnológica que aconteceu apenas nos últimos, 30 anos, é um piscar de olhos em relação a 5.523 anos de história. Então vocês veem como é que as coisas estão, as transformações estão acontecendo de uma maneira tão acelerada somente agora nas últimas décadas. Para a gente continuar essa linha de raciocínio, eu pergunto para vocês, o que acontece se eliminarmos do nosso imaginário a perspectiva de ser campeão? Interessante, né? É uma provocação que serve para a gente refletir o que acontece se eliminarmos do nosso imaginário a perspectiva de ser campeão.
eu vou contar uma história para vocês. Recentemente, quando eu estava na Indonésia, fazia pouco tempo que tinha acabado a Copa do Mundo, e eu achei muito curioso que eu estava lá no outro lado do planeta, num fuso horário 11 horas à frente, e eu percebi que algumas crianças da Indonésia vestiam a camisa do Messi. E por que é importante a gente olhar para isso? Porque se a gente pegar aí alguns países, alguns governos, algum tipo de ideologia duvidosa, que ela quer equiparar as pessoas, mas de uma maneira, não de uma maneira justa. Elas querem equiparar as pessoas na pobreza e jamais na riqueza. Só que se você querer empurrar goela abaixo uma condição igualitária, isso não vai acontecer. Porque se você eliminar do imaginário de uma pessoa os desafios e a perspectiva de ser campeão, isso você vai assassinar completamente a construção das virtudes dela, a construção da coragem de sair da zona de conforto e principalmente de se superar, de evoluir, né? Então é muito engraçado ter percebido isso, né? Porque essas crianças que eu vi lá na Indonésia, elas estavam trabalhando o imaginário delas, porque um dia elas querem ser campeões, sabe? Então é muito importante que a gente tenha esse olhar para o futuro, de saber que a gente vai chegar em algum lugar, que nada vai ser em vão, né? De acordo com a nossa disciplina, com o nosso comprometimento, com a nossa garra. E o sucesso é treinável, gente. Assim como a gente começou a aula falando sobre a coragem, que é uma virtude que garante todas as outras qualidades humanas, é muito importante que a gente tenha essa coragem, mas que a gente se lance em determinadas situações que, de certa forma, nos gerem um desconforto. E é muito comum isso no dia a dia. A gente nunca pode se sentir extremamente satisfeito. Tem um ditado que diz assim: esteja sempre faminto, né? Esteja sempre curioso em descobrir coisas novas, em aprender mais, né? Sempre grato, contente, mas nunca satisfeito, sempre indo buscando mais coisas para você evoluir e nunca parar de aprender, você ser um eterno aprendiz, né? E o sucesso é treinável, só que ele acontece a partir do momento em que a gente tem uma rotina. Todos vocês acordam de manhã, tomam café da manhã, vão para o trabalho, isso faz parte da rotina de vocês. E a gente vai se tornando cada vez mais expert no que a gente faz, a gente vai se tornando cada vez mais exímio no que a gente faz. Porque a prática leva à perfeição. E somos o que repetidamente fazemos em longo prazo. Eu acabei de comentar com vocês, no nosso ofício, quanto mais a gente pratica, estuda, reinveste na nossa profissão, consequentemente a gente vai se tornando mais autoridade, as nossas soluções se tornam mais rápidas. Tem aquela fábula do cara que veio consertar um buraco no navio e o primeiro que veio não conseguia, o segundo que veio não conseguia e de repente o cara do navio resolveu chamar o especialista. E ele veio e resolveu em menos de 1 minuto e passou o preço dele. E o dono do barco falou: mas você vai me cobrar tudo isso por ter feito em poucos segundos, resolvido o meu problema? E ele, o profissional que veio, o expert, falou: mas é porque eu sou um especialista. Então, quando a gente vai se tornando muito hábil em resolver soluções, a gente tem que saber valorizar o nosso conhecimento, né? Isso é muito natural. Você, com certeza, não espere estar praticando os mesmos honorários aos 40 anos de idade como que você praticava aos 20, né? Então, isso depende muito da segurança interna da pessoa, do quanto que ela na gíria popular você mata a cobra e mostra o pau. Que demais! Ai, que delícia! Somos o que repetidamente fazemos em longo prazo. A prática leva à perfeição. Eu tenho outro momento que eu gostaria de compartilhar com vocês. Essa portinha azul com os detalhes em amarelo, um pequeno jardim na frente, era onde eu morava na cidade de Marrakech, no Marrocos, que é uma das maiores cidades no Marrocos. E lá, no Marrocos inteiro, todas as construções elas têm esse tom avermelhado, né? Esse tom de barro ali. E teve um dia
que eu tive uma situação lá que eu me senti muito estúpido e envergonhado, né? Não foi nada demais, mas eu vou compartilhar com vocês. Por quê? Porque tem a ver com o desconforto. Claro que quando eu estava no Marrocos, eu já estava há muitos meses fora de casa. Eu já tinha morado 3 meses nos Estados Unidos e o meu inglês já estava bonzinho, né? Vamos falar assim. Só que no Marrocos, um dia, teve uma dinâmica que a gente estava conversando num jantar à noite e estava rolando uma brincadeira lá. E eu errei uma palavra em inglês. Se eu não me recordo muito bem, era rabbit e rabbit e carrot. O João aí, que é professor de inglês, vai poder falar com mais propriedade. Rabbit e carrot, né? Era coelho e cenoura. E eu acabei errando isso no jogo lá. Que burro, dá zero pra ele. Isso porque é muito burro, não é? E eu morri de vergonha, né? E é muito engraçado, assim, porque a gente nunca para de aprender. E vão haver situações em que a gente vai dar uma bola fora, vamos falar assim. Geralmente, nos cafés da manhã, que era onde eu encontrava pessoas do mundo inteiro, era onde eu mais tinha oportunidade de praticar o idioma. Então, ali, com o passar do tempo, era muito bom aquele momento de poder sustentar durante mais de uma hora a tua oratória, né, a tua conversação oral com uma pessoa de outro país, né, uma pessoa de outra nacionalidade que também falava o inglês. Aqui tem outra foto emblemática. Durante todo dia eu passava na frente dos comércios lá de Marrakech. Eram uns comércios em pequenas vielas, né, com uma cultura bastante fechada, um país islâmico de cultura árabe. E eu via esse senhor sentado nesse banquinho duro, no calor, sem ar-condicionado, sem cafezinho, sem grandes luxos. E lá eles trabalham das 9 horas da manhã até as 9 horas da noite. Fazem uma pausa para almoçar, naturalmente, mas eles trabalham cerca de 12 horas por dia. E eu olhava ele fazendo, esculpindo na madeira esses objetos, né? Visitei a loja, vi ali alguns objetos e tal, e depois eu perguntei para ele se eu poderia tirar uma foto dele. Ele disse que sim. E isso me trouxe um insight muito grande de disciplina, porque imagina, cara, a gente às vezes tem uma profissão que a gente trabalha com a parte inteligente, que a gente trabalha com computador, sabe? Mas imagina um senhor desse que senta ali todo dia. Às vezes ele já exerce essa profissão por décadas, mas ele faz o que tem que ser feito. E às vezes a gente se encontra em alguns dias que, por algum motivo, a nossa mente fica nos sabotando, a nossa mente fica tentando nos convencer de que um dia ruim nos torna uma pessoa ruim, uma semana ruim, um mês ruim, um ano ruim. Isso não te define. Se você teve um dia ruim, um mês ruim, um ano ruim, isso não quer dizer que você é ruim. A gente não pode permitir que determinadas situações que nos sequestrem em termos de inteligência emocional nos convençam de que nós somos fracos, de que nós não somos bons o suficiente. Então é super importante olhar para esse tipo de situação e recobrar a consciência do poder que a disciplina tem, da prática, que a prática leva à perfeição. Fazer o que tiver que ser feito com consistência. E aqui tem uma foto, lá eles não têm necessariamente, em restaurantes tem cadeiras, mas em algumas hospedagens é muito comum da cultura deles pequenas almofadas e mosaicos para tudo quanto é lado. Ali vocês estão vendo atrás mosaicos na parede, tem uma canequinha também toda pintada à mão ali com mosaicos. Tem meu fone de ouvido, meu computador, alguns blocos de notas, um óculos de sol, mas eu trabalhava exatamente por pelo menos ali umas 8 horas por dia, exatamente como se eu estivesse na minha empresa, aqui no Brasil, fazer o que tiver que ser feito com consistência. E tudo isso, gente, tu vê, eu saí do Brasil em março, aí passei pelo México, Estados Unidos, Grécia, Turquia, Egito, e só depois eu estava no Marrocos.
Então, olha só o período, né, a quantidade de países que eu já tinha passado antes. E quando eu estava saindo do Egito e entrando no Marrocos, eu tive a ideia de criar um livro, né? Um livro que eu pudesse ajudar outras pessoas a tirar os seus projetos do papel, a viver pela sua própria marca e ter um caminho, ter um método para isso. Né? E aí, olha só que engraçado a história por trás desse livro. Eu lembro muito bem que num post da Esfinge, do Egito, um seguidor comentou: Nossa, surreal. Eu falei, tá aí, vai ser esse o nome do meu livro. E aí esse livro, claro que ele é um livro de empreendedorismo, de mindset também, para você tirar a sua marca do papel e viver pela sua marca. Tá? E aí eu me comprometi a escrever esse livro. E quando a gente se compromete a criar algo novo, a criar uma obra nova, a gente tem que ter... Qual que é o conceito de projeto? Se vocês forem procurar aí o significado de projeto no dicionário, é tudo que tem início, meio e fim. Né? A gente precisa ter uma iniciativa e ter uma acabativa. A gente precisa concluir tudo que a gente se propõe a fazer. E eu decidi escrever esse livro. E os 30 primeiros dias no Marrocos foi escrevendo esse livro. Eu abri o computador no Google, no Google Docs, no Word. Comecei a escrever. Eu falei, como é que eu posso escolher os melhores insights que eu tenho, que eu já ajudei muitos empreendedores até hoje, transformar isso em capítulos e dar um meio para que eles possam começar a empreender, para que eu conseguisse aumentar o nível de consciência deles. Porque às vezes uma pessoa, quando ela vai abrir uma empresa, ela não tem a menor noção por onde ela começa. E quer ver quando envolve a criação de uma marca, a estratégia de nome, de logotipo, de posicionamento, de slogan, de expressões, de paleta de cores, expressões gráficas, visual, de discurso, de tom de voz, de jeito de ser, né? E aí, no segundo mês que eu já estava no Marrocos, eu comecei a diagramar, fazer o design, tanto da capa quanto do interior desse livro. E aí fechamos a tampa, né? E tiramos do forno no dia 12 de outubro, exatamente no dia da criança, o livro Surreal foi lançado, tá? E ele tem aí 107 páginas, 14 exercícios práticos para que vocês tirem os seus projetos do papel ou tenham ideias para construir projetos novos, né? E é muito legal porque, assim, me gerou um desconforto tremendo, porque além de fazer o que eu já tinha que fazer na minha empresa, os projetos que estavam em andamento, eu tinha que ter uma disciplina hardcore, assim, para escrever esse livro, desenhar ele, diagramar, concluir e oferecer para as pessoas, validar esse produto na prática, né? Então foi uma situação de muito aprendizado para mim. Esse livro, gente, ele é registrado na Câmara Brasileira do Livro. Olha só que interessante. E é um motivo de muito orgulho para mim ter um livro que eu criei ele dentro do Marrocos. E que é um livro que várias pessoas que já puderam ler e aplicar ele já tiveram excelentes resultados. E aqui mais uma foto ali de um pratinho de macarrão com frango, que eu cozinhava muito lá. E à direita ali, algumas especiarias, né, no comércio, lá de Marrakech, no Marrocos. Então é uma cultura bem exótica, uma cultura bem diferente e vale a pena conhecer. Bom, e como ser diferente? Tá, Alexandre, você falou aí sobre coragem, trouxe experiências ao redor do mundo, mas como é que eu faço para ser diferente? Eu vou mostrar para vocês aqui algumas táticas que a gente pode olhar, estudar, se aprofundar e decidir ser diferente. Ser diferente é uma escolha. Você não é obrigado a ser igual a todo mundo. Lembra que em outro encontro eu falei sobre o cara comum? Que o cara comum não vende. Sabe por que ele não vende? Porque ele não choca. Claro que nós não estamos aqui para passar por cima de princípios éticos e morais, mas a gente está aqui para ser ousado. A gente está aqui para ser ousado, porque um empresário ousado é aquele que inova, é aquele que se conecta com a sua verdade e consegue trazer para o mundo uma solução diferente. Ele consegue pensar fora da caixa. Ele consegue não ser mais do mesmo. Para a gente dar o pontapé inicial aqui, nessa discussão de como ser diferente,
eu trouxe aqui o Cavalo de Platão. E eu lembro que na época que eu tive acesso a esse conteúdo, falei, o que diabos Platão tem a ver com uma estratégia de diferenciação? O que acontece? Uma marca tal qual o Cavalo de Platão, ela é uma percepção aproximada, ainda que distinta, de um produto, serviço ou empresa. Para compararmos uma marca com seus concorrentes, só precisamos saber o que a torna diferente. Gerenciar marcas é gerenciar diferenças, não como elas aparecem nas planilhas, mas como existem na mente das pessoas. Então, se eu pedir para cada um de vocês aqui na sala fechar os olhos e imaginar um cavalo, eu tenho certeza que cada um de vocês vai imaginar um cavalo, mas vai imaginar do seu jeito, de um jeito diferente. Talvez um vai imaginar um cavalo marrom, outro vai imaginar um cavalo preto, outro vai imaginar um cavalo branco, outro vai imaginar um cavalo malhado, mas com certeza a visão aproximada de vocês vai ser muito parecida de um cavalo, as formas de um cavalo, né? O focinho comprido, a crina, aquela musculatura, enfim. Então, isso acontece também no mundo mercadológico, no mundo do marketing, no mundo das marcas, tá? Como que isso existe na mente das pessoas. Olha só que interessante essa imagem. A gente tem aí um monte de lentes. Há mais de 1.349 modelos de câmeras no mercado. E aí eu pergunto para você, como decidir por qual comprar? Com 1.349 modelos de câmeras no mercado, como é que eu vou decidir qual modelo de câmera eu vou comprar? Seguindo nessa linha de raciocínio, a gente tem aqui o volume de informação gerada no mundo. Tá? Ali tem um estudo desde a invenção do papel, 150 depois de Cristo, até o ano de 2003. A gente teve um volume de informações, tá, de 12 bilhões de gigabytes. Tá? Isso ali apenas no ano de 2003. Então, o que eu quero dizer com isso para vocês? Cada vez mais o mundo está sendo soterrado de informação. O volume de informação diária é muito grande. E vocês também fazem parte disso. E tem que saber filtrar. Em alguns momentos, é super importante que você coloque o seu celular no modo avião. Acreditem, ele funciona fora do avião, nesse modo. Tá? Para você conseguir entrar em atividades de profundidade. Para que nada roube a sua concentração. Porque é um volume de informação muito grande. E esse estudo trouxe aqui uma estimativa que até 2020 seriam jogados no mundo cerca de 35 trilhões de gigabytes. Né? Ali está o que é um zettabyte. É 1 trilhão de gigabytes. Então, até 2020 seriam colocados na internet cerca de 35 trilhões de gigabytes. É informação pra caramba. E olha só, antigamente parece que a gente vivia uma época que talvez era mais gostoso concorrer no mercado. Por quê? Em 1987 haviam apenas 6 modelos de carro no mercado. Tá? Ou seja, os nossos pais e avós eles tinham uma facilidade muito grande para tomar a decisão que carro que eles iam comprar. Porque existiam apenas 6 modelos. Era muito fácil. Era ou entre o Fusca, o Monza, enfim, o Corcel, enfim, aqueles carros que tinham antigamente. Mas não tinham muitas opções. E ali, em 2015, segundo a revista Carro Online, já haviam mais de 302 modelos disponíveis. E eu nem vou falar depois desse período da customização. Hoje você tem condições de até dentro do próprio site escolher exatamente como que você quer receber o seu automóvel. Para complementar a ideia de tudo isso que eu estou trazendo para vocês sobre o volume de informação e como que a gente vai fazer para adotar uma estratégia de diferenciação, vocês precisam entender o contexto que está por trás. Aqui tem um estudo do economista Jonathan Kendrick. Ele fez um mapeamento desde 1929 até 2005. E ele concluiu que com o passar das décadas, cada vez mais as pessoas compravam por percepção de valor. E o que está relacionado à percepção de valor? Está relacionado a atributos intangíveis. Está relacionado a atributos como confiança. Ou seja, as pessoas pararam de considerar o fato de uma empresa
ter grandes atributos físicos, como, por exemplo, um parque fabril, centenas ou milhares de funcionários, enfim. Não, as pessoas passaram a comprar pela confiança. O maior exemplo disso é a Nike. A Nike, ela é uma marca, ela é um business, ela é um negócio, mas ela compra a matéria-prima de um país, ela fabrica em outro e manda entregar em outro país. Vocês veem que interessante isso, né? Então, ele fez um mapeamento ali, que está ali em cinza, né? As pessoas estão comprando cada vez mais pelos intangíveis. E dentro desse estudo dele, ele concluiu também a evolução do preço das ações. As marcas relevantes, elas têm uma evolução do preço das ações muito superior a marcas comuns. Olha que interessante. Uma marca, uma empresa que se predispõe a cuidar bem da sua marca, ela tem uma evolução do preço das ações muito superior a uma marca que simplesmente não tem esse cuidado e não olha para isso, sabe? E o melhor, a proteção em tempos de crise, tá? Olha ali no gráfico, uma marca que não cuida bem da sua lembrança, da maneira como ela ocupa a mente do seu público, dos seus consumidores, ela é praticamente nem notada, ela é totalmente esquecida. E isso é um risco muito grande, principalmente em épocas de crise. Ou quem dirá, como a gente teve há pouco tempo aí, a pandemia. As marcas que investem na sua lembrança de marca são marcas que performam muito melhor, inclusive em períodos de crise. E essa quantidade de informação, ela causa dificuldade na atenção, tá? Nós temos muitas opções em pouco tempo, a maioria dos produtos oferecem qualidade e recursos similares e tendemos a fazer a nossa escolha pela confiança, certo? Quem traz isso para a gente é o Martin Neumeyer, tá? Ele é considerado por muitos como se fosse o papa do branding no mundo, tá? E isso está dentro do livro dele, The Brand Gap, o abismo entre a marca e a estratégia. Muitas empresas, às vezes, elas até possuem um bom plano, uma boa estratégia, só que elas falham na hora de executar a estratégia de marca. E aqui que está esse abismo, né? Entre o que foi pensado e o que foi feito, entre o que foi planejado e o que foi percebido. Por que a marca ganhou importância de repente? A marca como ideia, ela já existe há pelo menos 5.000 anos. Tá? Desde a época das cavernas, o homem tinha essa necessidade de expressar o seu cotidiano, o seu dia a dia, fazendo pinturas rupestres. E também, depois disso, grandes reis tinham necessidade de ter um símbolo que os representasse. Então eles mandavam fazer brasões para hastear em bandeiras, em flâmulas, ou mandava cunhar uma imagem nas moedas, né? Então, toda essa necessidade de ter um desenho que os representasse já acontece há muito tempo, tá? Mas por que de repente isso ganhou tamanha importância? Porque a nossa sociedade passou de uma economia de produção em massa para uma economia de customização de massa. E nossas opções de compra se multiplicaram. Nós passamos a ter informações de sobra e tempo de menos. Como resultado, nosso antigo método de julgar produtos comparando características e benefícios deixou de funcionar. A situação é exacerbada por empresas que copiam as especificações do produto concorrente assim que são lançados e pelos avanços na fabricação, que tornam discutíveis as questões relacionadas à qualidade. Então, hoje em dia é muito comum, quando uma empresa, às vezes, ela consegue ter acesso a uma pesquisa de um concorrente, ela consegue até, tem espiões, enfim, consegue fazer uma engenharia reversa do que o seu concorrente está desenvolvendo e, às vezes, acreditem, acaba até lançando antes no mercado. Mas a gente tem aí algumas cópias escancaradas, né, de alguns produtos que são muito similares. A oferta é muito similar. E hoje, baseamos nossas escolhas em atributos mais simbólicos. Com que o produto se parece? Onde está sendo vendido? Que tipo de pessoa compra? A que tribo está aderindo se eu comprá-lo? O que o custo informa a respeito da sua desejabilidade? O que as outras pessoas estão dizendo? E por fim, quem fornece ou fabrica? Tá? Sim, porque se posso confiar no fabricante, posso comprá-lo agora e me preocupar depois. Tá? É o grau de confiança que tenho no produto
mais do que uma avaliação de suas características e seus benefícios que vai determinar se compro este ou aquele produto. Então, como que a gente ia imaginar que um dia a gente comprasse talvez mais pela internet do que no ambiente físico? Talvez eu acredito que muitos de vocês aí estão comprando objetos eletrônicos, às vezes um tênis, mais em casa do que numa loja propriamente física, sabe? Eu uso a internet para fazer transações bancárias ou comprar coisas desde 2004. Eu lembro, nunca mais vou me esquecer dessa data. Desde 2004, ou seja, ano que vem fazem 20 anos que eu uso a internet para comprar. E como é que eu vou estabelecer uma relação de confiança? Como é que eu vou saber que eu vou receber, né? Então, hoje tem todo um mecanismo. A gente checa a procedência, a gente vê se tem registro de reclamação do Reclame Aqui, as avaliações das estrelas no Google Meu Negócio, enfim, tem vários jeitos de descobrir se é uma loja séria, se é uma loja de procedência, né? Mas vocês vejam bem como o conceito de marca está muito atrelado a isso. As pessoas confiam numa marca. Interessante, né? Para ficar bem claro para vocês como é que foi a nossa evolução do nosso sistema de confiança, eu trouxe aqui uma reflexão sobre, desde a época da Revolução Americana, em 1776, o Federal Reserve Notes criou um instrumento no lugar dos certificados de prata, porque até então não existia dinheiro de papel. E aquele certificado de prata ele era conhecido como na mais pura fé, né? Às vezes a gente já escutou essa brincadeira, às vezes entre amigos e tal, um empresta dinheiro pro outro e fala assim, tô te emprestando, mas é na mais pura fé, hein? Você vai me devolver. Então o que acontece? Essa marca na época, gente, ela se chamava América, tá? E esse conceito de confiança, ele é igualmente importante quando negociamos produtos e serviços com nossa moeda, seja metal, papel, plástico ou, atualmente, a moeda cibernética, né? A gente hoje em dia está fazendo transações via Pix. E a confiança é um atalho definitivo para uma decisão de compra e a base da gestão moderna de marca. Então, ali na imagem, vocês percebam a evolução, desde a barra de ouro, a invenção do papel em dinheiro, o cartão de crédito que é um plástico, tá? E as transações feitas hoje por um smartphone, através da internet. Olha que louco! Olha que curioso isso! Né? O dinheiro de papel ele nasceu por causa dos certificados de prata. Então, olha que engraçado, isso virou dinheiro. Como é que nasceu o dinheiro, gente? Olha que curioso isso. Na mais pura fé, que foi uma relação de confiança. O lado esquerdo do cérebro, a gente se pergunta, o lado esquerdo do cérebro sabe o que o direito está fazendo? Né? A ciência explica que o lado esquerdo do cérebro ele é um lado mais racional, né? E o lado direito do cérebro ele é um lado mais criativo, é o lado da criatividade, e que algumas pessoas têm um ou outro lado mais desenvolvido que o outro. As pessoas da criatividade sugerem-se que têm esse lado direito mais desenvolvido. Né? Mas a criatividade ela não é um dom de poucos. A gente tem jeito para explorar a criatividade. Eu sempre digo que todo mundo é criativo. Nós nunca podemos acreditar naquela máxima que todo mundo às vezes repete assim, eu não sou tão criativo. Eu não sou criativo. Não, gente. A partir do momento que você tem que tomar decisões, você tem que escolher um look para ir em determinado jantar, uma festa, você tem que decorar a sua casa, ou às vezes você muda a posição dos móveis da sua casa, você está sim sendo criativo. A criatividade não é um privilégio de poucos. Todo mundo pode ser criativo e tem jeito, inclusive, para estimular a criatividade. Conceito de diferenciação. Se é diferente, eu gosto. Em algum momento aqui eu falei para vocês que o cara comum não vende, ele não vende porque ele não choca, tá? E quando é diferente, você obviamente vai separar o joio do trigo. Você vai gerar identificação em muitas pessoas e, por outro lado, outras pessoas não vão se identificar nada com você. Mas o que interessa é o seu perfil de cliente ideal que sinta algum tipo de conexão com você, sabe? E aqui, ó, a diferenciação funciona por causa do modo como o nosso sistema cognitivo opera. O que é o sistema cognitivo?
O sistema cognitivo ele é dividido em memória de longa duração e memória de curta duração. É onde o nosso cérebro vai armazenando todo esse repertório de imagens, sons, sensações absorvidas com base nos nossos 5 sentidos durante toda a nossa vida. Ele é responsável por todo o nosso sistema de aprendizagem. Tá? Esse é o nosso sistema cognitivo. E ele age como um filtro para nos proteger da infinidade de informações irrelevantes que nos cercam diariamente. Lembra que eu falei sobre os 35 trilhões de informações que são colocadas na internet? Para evitar que nos afoguemos em trivialidades, ele aprendeu a separar as coisas. Nós obtemos os dados através dos nossos sentidos. Comparamos com os dados vividos em experiências anteriores e os classificamos numa categoria. Depois, podemos diferenciar um cachorro de um leão, uma sombra de um desfiladeiro ou um cogumelo comestível de um venenoso. Então, olha que interessante. Lembra que a gente falou do cachorrinho e do escorpião? Olha só. Na maioria das vezes, contamos com o sentido da visão. Nosso sistema visual é equipado para detectar as diferenças entre as coisas que vemos, a começar pelas maiores até chegar às menores. E, gente, o nosso repertório, o nosso sistema cognitivo, ele procura por contrastes. Tá? Ele reconhece as diferenças entre figura e fundo, entre grande e pequeno, entre claro e escuro, áspero e macio, grosso e fino, e inércia e movimento. Depois, o cérebro assume e começa a atribuir um significado a isso. Ele reconhece essas diferenças, como aqueles entre perto e longe, velho e novo, leve e pesado, pacífico ou agressivo, simples e complexo, fácil ou difícil. Tá? E essas preocupações do nosso sistema visual são relacionadas à estética, o estudo da beleza. Que a beleza ela está sendo relativizada por muitos. Não tem como relativizar a beleza. O belo é belo. Eu não sei voar, mas quero seu amor. E a gente consegue constatar isso. Né? Hoje em dia você vê um pinico com a última água da chuva e as pessoas chamam aquilo de obra de arte. Quando, na verdade, há mais de 500 anos atrás, nós tínhamos esculturas feitas à mão de uma genialidade incrível, né? Feita por grandes gênios da humanidade. E ambas as diferenças são perceptíveis, e mais, as preocupações estéticas são similares às da gestão de marca. Quando nos deparamos com um novo produto ou uma nova embalagem, ou um novo layout de página que utiliza magistralmente o contraste, não apenas no design, mas no próprio conceito, achamos esteticamente agradável. A gente gosta. É diferente. Quando é diferente, a gente gosta. E quais que são os 4 objetivos do design? Tradicionalmente, o design tem 4 objetivos. Identificar, informar, entreter e persuadir. Tá? Mas com o branding e a gestão de marca, encontramos o 5º, que é diferenciar. Enquanto os primeiros 4 são táticos, o 5º é estratégico. Então veja bem, identificar, informar, entreter e persuadir, eles são táticos. Mas o diferenciação ele é totalmente estratégico, com profundas raízes na estética. Tá? E ela é uma poderosa combinação entre a lógica e a mágica. Por que eu estou falando que é uma combinação poderosa entre a lógica e a mágica? Porque é a mágica, não a lógica, que acende a paixão nos clientes. Olha que interessante isso. É a mágica, não a lógica, que acende a paixão nos clientes. E como inovar? Uma combinação de uma boa estratégia e má execução é o mesmo que uma Ferrari com pneus furados. Parece boa nas especificações, mas não serve para andar nas ruas. Esse é o caso de pelo menos metade da comunicação das marcas hoje em dia. Quantos anúncios realmente tocam em você? Vai, para. Se pergunta aí. Você está aí ou no Instagram ou andando na rua, quantos anúncios realmente tocam você? Será que amanhã você ainda vai lembrar de algum deles? Se não, provavelmente foi alguma falha na execução e não da estratégia. Lembra que eu falei antes? O abismo entre o que foi planejado e o que foi executado. Tá? A execução, leia-se criatividade, é a parte mais difícil de controlar no mix da marca. Por isso que a gente precisa ser criativo.
A nossa desconfiança cultural remonta ao iluminismo, tá? Quando descobrimos o impressionante poder do pensamento racional. O que foi o iluminismo? Foi um movimento muito grande que surgiu essa ênfase no pensamento racional, tá? E esse movimento fez tanto sucesso que o pensamento racional passou a ser o único, pelo menos o único em que se podia confiar, tá? Mas, contudo, apesar da nossa constante reverência à racionalidade, não conseguimos realmente realizar muitas coisas pela lógica, tá? Nosso melhor pensamento depende mais das habilidades ilógicas, da intuição e perspicácia, o que pode explicar que o argumento lógico raramente vence alguém de alguma coisa importante. Olha só que interessante isso. Raramente o pensamento lógico convence alguém de alguma coisa importante. O público quer mais do que lógica. Lembra o que eu falei? É a mágica que acende a paixão no coração das pessoas. A inovação ela requer criatividade. E criatividade causa um estremecimento em muitas pessoas de negócios. Qualquer coisa nova, por definição, não foi experimentada ainda. E se não foi experimentado, consequentemente as pessoas acham arriscado. Mas quando você pergunta às pessoas onde elas esperam uma vantagem competitiva mais sustentável, o que todo mundo responde? Na inovação. Porque a verdade é a seguinte, a inovação está no cerne tanto do melhor projeto como da melhor empresa. Ela amplifica a energia da organização. Ela reduz custos da ineficiência, da duplicidade e principalmente do tédio corporativo. E ela confere a capacidade para produzir respostas incomuns, porém práticas, para problemas reais. Então, a gente tem que ter esse olhar inclinado para a inovação, nunca satisfeito. Assim como a filosofia da Disney, o parque nunca está pronto. E aqui um insight para vocês. Como você sabe que uma ideia é inovadora? Quando ela choca. A pior coisa que o medo da morte é o medo do ridículo. Olha que interessante. A gente tem um medo de se expor, de se comunicar com a nossa audiência, de meter a cara, de falar, de inclusive falar o que a gente pensa, porque a gente tem medo de ser cancelado, porque a gente tem medo de ser julgado, porque a gente tem medo de fazer papel de ridículo. Por algum motivo a gente teve alguma situação que nos gerou um constrangimento muito grande. E aí, eu hoje em dia, na minha marca, no meu negócio, no meu Instagram, na minha comunicação, eu tenho medo de ser essa pessoa ousada, de ser essa pessoa que vai para cima, que não tem nada a perder, nada, tá? E algumas empresas ou até pessoas têm tanto medo de aparentarem menos que se conformam com a imagem de arrogantes, reservadas ou desumanas. Para isso, os novos players têm uma excelente oportunidade, mudar de direção. O Fusca fez isso nos anos 60, usando uma piada de si mesmo como arma estratégica. Mas o humor é apenas um jeito de surpreender as pessoas. Na maioria das vezes é preciso coragem para ser diferente. Tá? Igual no último encontro, que eu falei para vocês que principalmente dentro do digital, as pessoas se conectam muito com o humor. Eu tenho certeza que todos vocês aí trocam memes todo dia com os melhores amigos, que mandam aquele vídeo engraçado para a gente estar ali se relacionando nas redes sociais, né? Então, assim, é esse humor que choca, tá? Mas, como está ali, é preciso coragem para ser diferente. E aqui eu trouxe uma ferramenta para vocês. Claro que em apenas poucos minutos eu não vou conseguir entrar tão específico com vocês, mas é o Canvas Model, desenvolvendo a sua diferenciação. O que é o Canvas Model? É uma ferramenta que foi elaborada, tá? Para você poder aplicar dentro do seu negócio. Então ali, esse mapinha, tá? Depois esse material vai estar disponível para vocês. Esse mapinha você vai fazer um levantamento das atividades chaves de todo o ecossistema da empresa, tá? Desde as tarefas que os clientes desempenham até as tarefas que os seus colaboradores desempenham. Você vai levantar também
a sua estrutura de custos, as suas fontes de receita, quais que são os seus canais de distribuição, quem é o seu perfil de cliente, quem que são os seus parceiros chaves, quais são os seus recursos chaves, tá? E conforme você for fazendo esse mapeamento aí, consequentemente, vai te dar muita clareza e vai chegar um momento, conforme tem esse slide a seguir aqui, que você vai fazer um mapeamento das dores com base na rotina diária dos clientes, nas tarefas que eles têm, que tipo de tarefa um cliente tem perante a tua empresa, perante o teu negócio, tá? Quais que são as tarefas desse cliente? Você vai entender quais são as dores dele e você vai também pontuar quais que são os ganhos dele. E vai chegar um momento, nessa outra planilha à esquerda ali, tá, que tem os analgésicos, né, que aliviam as dores do cliente. Você vai ter o seu produto ou serviço e os criadores de ganho. Quando você encaixar essa ferramenta em cima, você vai encontrar a sua proposta de valor. Teve um encontro que a gente teve uma ferramenta lá considerando público, contexto, necessidade, causa, para construir o seu posicionamento. Tudo surge com base em muita pesquisa. E aqui tem mais uma ferramenta para vocês aplicarem e encontrarem os analgésicos para as dores dos clientes de vocês. Então tá ali, ó, o encaixe, né, entre o Business Model Canvas e o Canvas da proposta de valor. E como que você vai começar a ter algumas ideias inovadoras para você, de repente, quem sabe, e eu espero que sim, você crie o seu oceano azul. Você descubra um método de fazer o que ninguém tinha feito antes, sabe? A gente tem um monte de franquias ou startups que tiveram esse momento eureka, essa grande sacada de trazer os analgésicos para as dores dos clientes de um modo que ninguém ofereceu até hoje. E aqui tem o exemplo da Tesla, tá? Depois vocês vão poder verificar com mais calma e atenção nos anexos dessa aula, tá? Quais que são os bilhetinhos das tarefas que os clientes desempenham, quais que são as dores e quais que são os analgésicos. E como que a Tesla, os carros elétricos de alto desempenho, como que a Tesla conseguiu criar essa proposta de valor para os seus consumidores. Já caminhando aqui para o final do nosso encontro, quem aqui já assistiu Breaking Bad? Eu já. Jean já? Também. Já assisti. Sandro está aí? Olha, eu tô bom em assistir mais uma vez. Eu vou assistir. Então, para quem não assistiu, fica a dica aí. Ele é considerado por muitos. Eu ainda, infelizmente, não pude chegar até o final do Breaking Bad, mas eu já assisti bastante episódios. E por que o Breaking Bad ele é considerado por muitas pessoas um dos melhores seriados que existem, o mais viciante, vamos falar assim. E isso aqui foi uma atitude bem voluntária minha, assim, uma ideia minha que eu tive. Eu falei, cara, eu preciso colocar dentro de uma apresentação o Breaking Bad. Essa marca, esse contexto, esse produto chamado Breaking Bad. E por que o Breaking Bad fez tanto sucesso? Porque ele choca. Porque ele trabalha o repertório, ele trabalha o imaginário das pessoas. Nós, em muitos casos na nossa vida, a gente segue o bando. Estudar, trabalhar, ter um bom emprego, ter um bom marido, pagar boleto, morrer. Duas grandes certezas que a gente tem nessa vida. Nós vamos pagar imposto e um dia nós vamos morrer. Você vai morrer antes do Natal. Tá? E o personagem do Breaking Bad, ele era aquele cidadão extremamente comum, um professor de química numa escola. De repente ele se viu lá, uma crise na família, crise no casamento. Para piorar a situação, ele descobriu que ele tinha câncer. E aí, gente, né, não dando o spoiler aqui, o cara simplesmente resolveu chutar o balde. Ele resolveu virar a mesa, sabe? Mas por que ele fez tanto sucesso? Porque ele trabalhou muito bem o imaginário das pessoas. Ele trabalhou aquela coisa do ID, do instinto animal, de fazer talvez o que todo mundo teria vontade de fazer, mas não tem coragem, sabe? E aí ele começou a fabricar metanfetamina lá com outro parceiro que ele acabou conhecendo.
e até o cara vira vida louca, né? Ele vira uma lenda viva e, enfim, fica a dica aí para quem ainda não assistiu, conhecer o Breaking Bad, porque ele choca. Por vossas obras vos conhecereis. Quem nunca escutou essa frase aqui, né? Por vossas obras vos conhecereis. Mateus capítulo 7, versículo 16. Por vossas obras vos conhecereis. Isso tem a ver com tudo que a gente discutiu aqui até hoje. Com a nossa coragem para empreender, mas também com a nossa coragem de ser diferente, de não se conformar em ser mais do mesmo, de a gente ter um caminho para isso. Esses insights do cavalo de Platão, esses insights ali do Business Canvas Model, tá? Para vocês aplicarem e descobrir um método de ser diferente, são ferramentas para que vocês consigam construir uma proposta de valor diferente para os clientes de vocês, que seja desejável pelas pessoas e que seja execuível na técnica, né? Que seja viável, inclusive. Para a gente finalizar, o homem é do tamanho do rastro que ele deixa pelo mundo, tá? Por vossas obras vos conhecereis, e o homem é do tamanho do rastro que ele deixa pelo mundo. Então, ó, pega toda essa inspiração que vocês tiveram aqui hoje, levem para o negócio de vocês, apliquem, sejam diferentes, e com certeza o mercado vai perceber isso. E aqui também, para a gente se despedir com chave de ouro desse grande encontro, tem uma letra de uma música que eu acredito que fez parte de toda a nossa geração aqui, que é do saudoso poeta maloqueiro Alexandre Magno, conhecido como Chorão, uma letra de música do Charlie Brown Jr., que na minha opinião tem tudo a ver com empreendedorismo, com você viver pela sua marca, que é: muita gente riu de mim quando eu disse que podia fazer o que quisesse da minha vida. Foram muitos anos de vivência, muitos baldes de água fria na cabeça, muitos goles a mais, alguns passos para trás, só flagrando a cena. Eu aprendi o bastante para poder sorrir, pois ainda estou aqui, tentando conquistar o meu espaço, com muita pouca condição, mas a cabeça não abaixo. E o que eu tenho de bom é do melhor. Sou o que sou, sei por que sou. Aonde estou e o que quero. Sei com quem devo estar e o que da vida espero. Espero que esse refrão aqui, ele encha vocês de energia para que vocês sejam disruptivos no negócio de vocês e que vocês sempre evoluam, sempre estejam inovando e nunca desistam de inovar, nunca desistam da ideia de vocês. E uma dica de leitura, já teve aí algum encontro que eu devo ter comentado com vocês, essa dica de leitura aqui, que é um livro, que eu até tenho ele não está aqui, ele está lá no escritório, é um livro que se chama Garra, O Poder da Paixão e da Perseverança, da Angela Duckworth. Tá? Por que algumas pessoas são bem-sucedidas na sua vida pessoal e profissional, enquanto outras nunca cumprem seus objetivos? É muito engraçado, né? Quando você percebe que uma criança ela foi totalmente desencorajada, ela foi ou super protegida na infância dela, e ela não desenvolveu essas habilidades de caráter na vida adulta para enfrentar os problemas da vida, para enfrentar situações reais, né? Então, a gente tem que estar atento a isso, né? Porque você vê que tem pessoas que elas cumprem os seus objetivos. A gente tem um adulto capaz. A gente não tem um adulto com problema disfuncional, né? Um incapaz, um adulto disfuncional, tá? Nesse livro, né, esse livro é obrigatório para todos que desejam alcançar o sucesso. E a psicóloga Angela Duckworth, ela demonstra para pais, estudantes e educadores, atletas e empreendedores que o segredo para realizações incríveis não é o talento, mas uma mistura de paixão e perseverança que ela chama de garra. A capacidade de perseverar e conduzir e produzir resultados além do puro talento, da sorte ou das eventuais derrotas. Vou passar alguns desafios para vocês. Se alguém já assistiu, né, ou assiste de novo, mas tá aí a dica, o desafio: assistir o documentário The Call to Courage, tá? Da Brené Brown no Netflix. Tá? Ela fala muito sobre a coragem de ser imperfeito,
a coragem de sair da tua zona de conforto, de você enfrentar a si mesmo e romper todas as barreiras que te impedem de crescer, tá? Você, inclusive, se sentir mais apto, você se sentir mais familiarizado com a exposição, tá? E falando nisso, em exposição, a outra tarefa, espero que vocês executem, é gravar um vídeo se apresentando como se você fosse gravar um vídeo se apresentando como se fosse para novos seguidores. Porque é muito comum, às vezes você ganhou novos seguidores e tal, e você vai explicar, né? É uma forma de você transmitir a sua autoridade invisível para esses novos seguidores, e ali até tem um roteirinho de como você vai fazer isso. O que te motivou a entrar nessa área, ou criar o seu perfil, tá? Contar o significado que tem para você fazer o que você faz, por que você escolheu essa área, tá? A sua causa, o seu propósito, o que você defende dentro do teu negócio, e contar o que você destrava na vida das pessoas. Lembra da outra copy lá, a copy da autoridade? Aqui eu estou passando um roteiro para vocês fazerem o vídeo da autoridade invisível, tá? E faz esse vídeo, posta no feed e pede para as pessoas comentarem. Tenho certeza absoluta que vai ter uma interação bem legal, porque é um outro formato de conteúdo que gera bastante conexão, formato de vídeo, né? Então, há poucos dias atrás, eu compartilhei no meu feed um vídeo, gente, que eu tenho salvo ele até hoje. Um vídeo de 4 minutos, que era março de 2020, era os primeiros 5 dias de pandemia. Eu estava num silêncio absurdo aqui em casa. Na época ali eu tinha cabelo comprido, a minha postura, a minha oratória, a minha desenvoltura era completamente outra. Eu não tinha nem coragem de fazer isso que eu estou fazendo aqui com vocês hoje, tá? De conseguir sustentar uma fala olhando para a lente, mas você vê como que algumas coisas são treináveis. Por isso que eu coloco, durante as minhas apresentações, a frase do Joel J, o sucesso é treinável. Então assistam esse documentário aí, da Brené Brown, tá? E façam esse exercício do vídeo da autoridade. Porque conforme vocês forem fazendo essas táticas, vocês vão vendo o quanto que isso que reverbera, tá? As pessoas vão admirar vocês. Poxa, olha lá, tá lutando com as armas que tem, tá fazendo acontecer, tá mostrando o seu trabalho, não tem vergonha nenhuma de vender, de oferecer. Isso é lindo, gente. Onde é que foi que está gravado na pedra que é errado? Você se comunicar, deixem que falem, deixem que chamem de vocês de blogueirinho. Ah, olha lá, tá querendo dar uma de influencer agora. Foda-se, foda-se. Essas pessoas que pensam isso, elas não pagam a conta de vocês. Entendeu? E é isso aí, galera. Chegamos ao final de um grande encontro. Eu queria agradecer aí a participação de todo mundo, do fundo do meu coração. Dizer que eu estou muito feliz aí em construir esse projeto com vocês. Desejar uma boa noite e até a próxima.